também estava bombando, enraizado dos jovens, né? Estava lotado. Foi ontem? Foi ontem? Bênção. Glória a Deus por isso. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, usando vocês, adolescentes. E vamos que vamos, para a honra e glória do nome do Senhor. Gênesis capítulo 26, verso de número 1 ao verso de número 6. Se você pudesse, coloque de pé. Gênesis 26, verso de número 1 ao verso de número 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Primeiro livro da Bíblia. Não tem como errar, mas é o primeiro. Aí você vai abrir lá, capítulo de número 1, aí você vai contar até o 26. Exato, estou ensinando como vai, meu amor, estou no caminho. Tá? Abri o primeiro livro, aí você vai lá no 1, aí vai contando até chegar no capítulo 26. Nós vamos ler do verso número 1 ao verso número 6. Amém? Vamos para a palavra? Diz assim a palavra do Senhor: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu ao Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra. Fale conosco, Pai. Fale conosco nesse momento, para que nós possamos entender, ouvir e fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Nós sabemos que a tua palavra, ela tem o poder de transformar vidas. A tua palavra, quando ela penetra dentro do nosso coração, ela tem o poder de fazer alguém que não andava começar a andar, alguém que não enxergava começar a enxergar, alguém que não tinha esperança ter esperança. Ainda que a árvore esteja seca, sequíssima, com o cheiro das águas ela volta a brotar. E eu sei, Deus, que uma palavra hoje, nessa noite, fará muitos sonhos e corações voltarem a queimar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar. Nós estamos diante de um cenário. Isaque, filho de Abraão, ele começa a passar por um momento de crise. Fala assim comigo: momento de crise. Tem alguém aqui que nunca passou por um momento de crise? Todos aqui já passaram por crise, amém? Então você está bem familiarizado com o que está acontecendo aqui. A Bíblia vai dizer: e houve fome naquela terra. O fator fome era algo muito ruim, ainda é algo muito ruim, mas para esse povo era algo muito difícil, porque não tinha um supermercado para você poder comprar e estocar alimento, não tinha geladeira para você poder conservar a sua comida. Então a fome, ela está relacionada naquele contexto há uma ausência divina, há uma ausência da presença. Quando a Bíblia vai dizer que no período de José houve fome, algo avassalador acontecia na terra. Era algo de muito ruim. Nós estamos diante de um cenário muito ruim na vida de Isaque. Houve fome, um momento de calamidade, um momento de crise. Mas é muito interessante porque a Bíblia vai dizer que o Senhor apareceu para ele. Fala para mim, fala comigo assim, ó: o Senhor apareceu. Você já percebeu que são nos maiores momentos de crise da nossa vida que nós olhamos e conseguimos perceber a presença de Deus na nossa vida? Eclesiastes vai dizer o seguinte: há mais sabedoria num velório do que no aniversário. Porque no aniversário você está comemorando, você está desfrutando, então você não consegue perceber as coisas do alto. Mas num velório, irmão, quem aqui nunca entrou num velório e pensou: cara, e se eu morrer, como vai ser? Quem nunca entrou num ambiente de reflexão dentro de um velório?
Quando você começa a caminhar ali pelo cemitério e vê a pessoa sendo enterrada, quem nunca parou e pensou, cara, eu vou passar por isso também? Porque a sabedoria está nesse momento, quando você olha uma situação de crise, aí te faz começar a pensar, a refletir, e aquilo te faz ouvir e te dar sensibilidade daquilo que Deus quer falar. Os momentos de crise, irmão, eles são de fome, eles são difíceis, mas também são os melhores momentos para a gente poder ouvir a voz de Deus. É por isso que você precisa olhar para o momento de crise e fazer conforme a instrução do que está sendo liberado aqui nesse texto. O tempo era de fome, o Senhor aparece e começa a falar com Isaac, e o Senhor dá uma instrução para Isaac. A instrução é: não desça ao Egito. Fala comigo, não desça ao Egito. Se você for entender o que é o Egito é a terra aonde Abraão, Isaac e Jacó são levados, a sua geração é levado para essa terra. José morou no Egito, toda a sua família desce para lá, eles ficaram 430 anos escravizados naquela terra. Moisés liberta o povo, e aí ele está falando assim, ó, o Egito ele tem um símbolo em relação a isso. O Egito ele simboliza o que? Escravidão. O Egito para o nosso povo, o que Deus está falando aqui para o povo hebreu, ele é um sinal de algo que vai acontecer muito ruim. Então não coloque os pés lá. Egito significa terra de escravidão. Ele está dizendo aqui para Isaac, não vá para lá, não coloque os pés numa terra a qual eu não tenho aliança. Momentos de crise não autoriza você a retroceder ou a ir para ambientes que Deus não autorizou. O que Deus está ensinando aqui para Isaac é o seguinte: Isaac, a crise não autoriza você a ir para a escravidão. Isaac, a crise não autoriza você a abandonar os planos que eu estabeleci para a tua vida. Isaac, a crise nunca foi uma validação para você abandonar Deus, abandonar a igreja, abandonar os planos, abandonar tudo que Deus colocou na tua mão e ir embora. A crise não tem essa finalidade, ela não te autoriza a fazer isso. Deus está falando para ele, permaneça. E aí Deus libera uma palavra, Deus libera uma promessa. Permaneça por quê? Porque a você e aos seus descendentes eu darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Imagina só, irmão, o texto começa dizendo que estava vindo para a terra uma fome, e houve fome na terra. O texto começa trazendo uma crise, e no meio da crise é liberada uma promessa. O que isso significa, pastor? Significa que se Deus te trouxe aqui, Deus tem poder e autoridade para liberar a maior promessa que você possa imaginar, ainda que você esteja passando pela pior crise da tua vida. É a pior crise, é a pior estação da tua história. Deus te trouxe aqui para falar, você pode achar que foi o teu fim, você pode achar que vai acabar tudo, você pode achar que a fome vai destruir a tua vida, você pode achar que o período que você está vivendo é o fim. Deus está dizendo, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho uma promessa, vai ser grande, vai ser meu, vai ser usado poderosamente em obras, nada vai parar o ministério, nada vai parar os planos, porque ainda que haja crise, a crise não é maior que a palavra que foi liberada. É muito doido isso, não é? Sabe por que é muito doido? Porque quando olhamos para nós, a gente não consegue acreditar naquilo que Deus tem para nós, porque a crise cega e nos faz querer ir para o Egito. A crise nos faz procurar um ambiente onde fique mais confortável, onde nos leve num ambiente de maior conforto. Por quê? Porque tem comida no Egito, tem água no Egito, tem coisas melhores no Egito, eu preciso voltar para lá. É tão doido que quando Moisés está andando com o povo no meio do deserto para levar eles para a terra prometida, sabe o que eles falam? Quem dera estivéssemos no Egito comendo cebolas. Irmão, comendo cebola? A crise é muito doida, cega a gente. Quem é que gosta de comer cebola? Cebola e melancia. E eles estavam todos felizes pensando, se eu estivesse lá comendo. Porque a crise, ela nos faz se esquecer das palavras que recebemos um dia de Deus. Deus chega no meio da crise, irmão. Deus chega no meio da calamidade, Deus chega no meio da fome e diz, não se desespera, acalma o teu coração, porque eu ainda tenho uma aliança que foi feita com seu pai, e tudo aquilo que eu falei vai acontecer. Não vá para o Egito, permanece.
A crise, ela não pode te tirar da posição que Deus estabeleceu para você. Mas ela tira, irmão. Eu quero que alguém se levante e diga aqui para mim hoje: eu já passei por crises e eu sou alguém que permaneceu e eu nunca titubeei. Mentira, todos nós chegamos no momento da crise que a gente começa a ficar meio doido e fala assim: cara, eu acho que Deus não tem nada para mim mesmo, eu vou embora. Quantos de nós já não passamos por isso? A Bíblia vai dizer que Pedro, ele andou com Jesus durante 3 anos e meio. Ele viu milagres, ele viu ressurreições, ele viu a transfiguração, ele ouviu palavras da boca de Jesus: você vai ser um pescador de homens. Ele recebeu tanta promessa. Mas quando Jesus morreu, quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro passou pela pior crise da vida dele, a crise de ter dito que nunca negaria e depois negar. Sabe quais são as maiores crises que enfrentamos? As crises das palavras que um dia dissemos que nunca faríamos e de repente estamos fazendo. As crises que nós falamos com a nossa boca: eu nunca vou fazer isso, e quando você vai ver, você está fazendo. Ele disse: eu não te negarei, ainda que todos te neguem, eu vou permanecer aqui. Naquela mesma noite, a Bíblia diz que Pedro negou Jesus por 3 vezes. E na terceira vez, Lucas vai descrever dizendo que o olho de Jesus e o olho de Pedro fitaram os olhos. Eles fitaram os olhos. O que isso significa? Sabe aquele momento que um olho bate com o outro e eles olharam assim, aquele olhar profundo, e Pedro estava dizendo: eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. Saindo de lá, chorou amargamente. Crise, irmão, a maior crise da vida dele. Sabe o que Pedro fez em João capítulo 21? Pedro levantou-se e voltou a pescar. Ele se levanta, ele vai, pega o barco e vai lá pescar. Ele voltou a fazer aquilo que Jesus tinha tirado ele. Ele voltou a viver a vida que vivia antes de conhecer Jesus. Porque a crise nos faz ir para lugares a qual não é o centro da vontade de Deus para nós. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Não é tempo de voltar a pescar. Não é tempo de ir para o Egito. Crise não é autorização para retroceder. Crise é ambiente que Deus te leva para mostrar a soberania dele. Eu acho que você não está entendendo. Crise é o ambiente que Deus te leva para mostrar que só Ele é Deus. Jó estava passando por um tempo de abundância. Ele tinha os seus filhos, ele tinha suas riquezas, ele tinha sua casa, ele tinha todo o seu negócio funcionando. De repente chega uma crise. Que crise é essa? Jó, seus filhos morreram. Jó, seus animais foram roubados. Jó, você perdeu tudo. A palavra que sai de dentro dele é: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu também posso voltar para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque não importa a crise que apareça, não importa a circunstância, não importa o problema, eu não vou retroceder, eu vou permanecer. Só que no processo, ele começa a passar por muita dificuldade, a ponto de, na maior crise da vida dele, ele liberar uma palavra dizendo: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Deus está falando aqui? A crise nunca foi para te matar, a fome nunca foi para te destruir. A crise e os problemas que aparecem só tem uma finalidade: provar a sabedoria e a soberania de Deus sobre a tua vida, irmão. Então, se você está passando por um momento ruim, saiba de uma coisa: não é tempo de retroceder, não é tempo de voltar a pescar, é tempo de permanecer, porque em algum momento Jesus vai vir andando no meio da praia e vai dizer: tu me amas? Então se lembra da palavra que eu tenho sobre a tua vida. Você não é pescador de peixes, você é pescador de homens. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Então volta para o chamado, volta para o propósito. Tu me amas? Então permanece. Mas eu neguei, eu errei, eu sou falho. Não interessa, nada do que você passa vai anular a palavra que foi liberada do trono de Deus. Isaac permanece. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com seu pai. E se eu tenho uma aliança com seu pai, vai acontecer. Os seus descendentes serão maiores do que você possa imaginar. Está passando por crise, irmão? Permanece.
Você está passando por um momento de crise? É só uma oportunidade para você entender que a soberania de Deus vai se manifestar no meio de tudo isso. E o texto vai continuar dizendo, Gênesis 26, verso de número 12, coloca na tela para mim, por favor. Vamos ler junto, por favor? Isaac, vai, continue. Legal, agora vamos orar, vamos ler, assim, com todo mundo com vontade. Vocês leram assim, ó. Não. Todo mundo junto, vai. 1, 2, 3. Porque o Senhor... A crise não é para voltar para o Egito, a crise é para ver a soberania de Deus se manifestando na onde nada podia acontecer. Houve fome na terra, fica tranquilo, permanece na minha presença, porque aonde eu te colocar, vai multiplicar 100 vezes mais se for preciso. Ah não, mas está tudo dando errado no meu trabalho. Permanece na onde Deus te colocou, porque se Deus te colocou, Ele vai manifestar a soberania dEle naquele lugar. Ah, mas o meu casamento está muito difícil. Permanece no meio da crise, porque mesmo que esteja passando por crise, o Senhor vai te abençoar. Não é tempo de retroceder, não é tempo de voltar a pescar. É tempo de entender que a crise só é para manifestar a glória dele. O Senhor abençoou. Ele estava ali, ó, formando lavoura naquela terra. Você consegue entender, irmão, que é uma loucura isso? Vamos trazer para os nossos dias atuais. É loucura você começar a trabalhar numa terra onde há fome. É loucura você começar a construir um barco, um navio, uma arca, diante de um cenário que não havia chovido. Não é aqui que você está fazendo, não, aqui vai chover. O que é chover? Vai cair água do céu. Como assim? Nós nunca vimos isso. Você é louco, cara? O que você está fazendo? É exatamente isso, obedecer a Deus no momento onde todos estão olhando e falando, isso é loucura. É loucura dar um passo para casar quando você não tem dinheiro, é loucura, sim ou não? Mas se eu permanecer naquilo que Deus está falando, eu vou ver a provisão de Deus, porque o que atrai a provisão de Deus não são as minhas qualidades, não é a minha expertise. O que atrai a provisão de Deus sobre a minha vida é a obediência na palavra que Deus está liberando sobre a minha história. Obedeça. A obediência atrai a provisão. Não, pastor, são as minhas qualidades linguísticas. O que atrai a provisão de Deus é o meu... Amém, isso também contribui, mas muitos de nós precisamos entender que a obediência produz provisão. É a obediência que vai gerar aquilo que você não pode gerar humanamente falando, irmão. Está passando por crise? É tempo de fome? É tempo de escassez? Não há mais possibilidade? Começa a cavar lavouras, começa a arar a terra, começa a desenvolver aquilo que Deus falou um dia para você. Não, pastor, mas não faz sentido. Não faz sentido para quem? É loucura para todos aqueles que passam e olham. Só que só é loucura até que chova, porque depois que chover já não é mais loucura. Eu quero declarar que está chegando um tempo de chuva sobre a sua vida, e todo mundo vai achar que é loucura. Pastor, as pessoas estão falando que é loucura até que chova. Deus vai fazer chover, Deus vai começar a abençoar, Deus vai começar a transbordar. Juan e Gi, é loucura, né, ficar fazendo vídeo na internet, não é verdade? Ah, o que eles estão fazendo? Tem nada a ver. Nossa, nada a ver esses vídeos. É loucura. Mas vai chegar a hora que vai começar a chover. E na hora que começar a chover, de loucos vão se tornar gênios. E todo mundo vai querer pedir ajuda. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? É loucura abrir mão da tua carreira profissional para começar a empreender. É loucura aceitar o chamado pastoral. É loucura dizer não para todas as coisas dessa terra e dizer sim para aquilo que Deus tem para a tua vida. É loucura. Porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
Eu não me movo pelo aquilo que o mundo está dizendo, eu me movo por aquilo que a palavra está liberando sobre a minha vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? A obediência produz a provisão de Deus. Obediência, irmão. Quando você obedece, quando você segue os princípios de Deus, é tudo pela fé. Aos 17 anos de idade, quando eu e a Bruna começamos a namorar, eu falei para ela uma coisa. Eu falei assim: amor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho família rica, eu sou filho do Zé Ninguém com coisa nenhuma. Você sabe o que é isso? Meus pais não são conhecidos, não são ricos, não são milionários, não sou filho de pastores. Um dia eu estava numa igreja, e uma igreja grande em Campinas, e eu estava vendo o culto e eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu não tinha um pai que poderia fazer por mim aquilo que estava sendo feito no altar pelo filho dele. E no meu coração surge um pensamento: para eles é mais fácil, porque eles têm um pai pastor, eu não tenho um pai cristão. Para você ter noção, meu pai nunca nem veio ver meus filhos. Quem dirá um dia me ouvir pregar? Eu não sei. Mas eu falei para ela uma única coisa: eu tenho fé. Se você acreditar na fé que eu tenho, nós vamos viver todos os sonhos que Deus tem para nós. Eu me lembro que quando eu me converti, meu primeiro salário foi de R$700 que eu ganhava. Eu fui no caixa eletrônico, que hoje é muito fácil para vocês dar oferta e dízimo. Vocês fazem um Pix, rapidão. Eu tinha que ir lá no caixa, sacar meu dinheiro, colocar dentro do envelope, esperar o horário do culto, levantar os céus e depositar lá na frente. E eu lembro que meu primeiro salário de R$700, eu fui e eu fiz uma aliança com Deus, dizendo que eu ia dar R$100 de dízimo, que eu ia dar 70 do meu dízimo e mais 30 de oferta. Eu estava na boca do caixa sacando, junto com um rapaz que trabalhava comigo. Ele não era cristão. Ele falou assim: mano, por que você está dando R$100 na igreja? Eu falei assim: porque é uma aliança com Deus. Eu fiz uma aliança com Deus, eu vou dar o meu dízimo. Ele falou assim: então você deveria dar 70, não 100. Eu falei: não, eu quero dar 100, porque eu sempre quero fazer a mais, porque eu sei que a obediência vai gerar a provisão de Deus na minha vida. Eu me lembro que eu trabalhei 4 meses nesse trabalho ganhando R$700. E aí depois de 4 meses eu troquei de trabalho. Eu fui trabalhar na Ambev e eu comecei a ganhar R$1.800. Você podia falar assim: uau, que isso, em si fui pobre, nem me lembro. E eu fiz uma aliança com Deus dizendo: o meu primeiro salário da Ambev eu vou entregar na igreja. Eu quero entregar tudo. Todos os anos eu fiz uma aliança com Deus de ser fiel nessa área com Deus. Do tempo que eu me converti, eu nunca deixei de fazer isso. Eu sempre fui um dizimista fiel. Hoje eu olho para a minha vida, eu tenho 32 anos, eu tenho uma família linda, Deus tem me abençoado abundantemente. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu andei de jet ski, a gente alugou um barco com um churrasqueiro, só para minha família e para a família do pastor que estava lá. Você fala assim: uau. E enquanto eu estava lá, eu fiquei pensando: como eu estou vivendo essa parada? Porque eu não tinha dinheiro nem para estar aqui. E aí, conversando com o pastor, a gente começou a dar risada. E aí a gente falou uma frase que eu já ouvi de um pregador dizendo: tem coisas na vida que só se vive quem é milionário e missionário. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida, que se você decidir cuidar das coisas de Deus, Deus vai começar a cuidar das suas coisas. Eu não gosto de pregar dando exemplos da minha vida, porque eu não quero que você pense que eu estou tentando me achar. Vocês estão entendendo? É chato isso, né? Parece que eu estou aqui, não. Mas eu estou tentando ser um exemplo daquilo que Deus quer trabalhar na tua vida, para que você entenda que independente da crise, você não pode retroceder na palavra que você recebeu. Ah, pastor, você está dizendo que você é perfeito? Não, não sou perfeito. Se eu contar minha vida aqui, vocês vão tudo embora. Eu também sou um ser humano como vocês. Mas o que eu estou querendo dizer é que, se você confiar na palavra que Deus está liberando sobre a sua vida, e se você permanecer, não importa o que aconteça, Deus vai fazer, irmão.
Todos os anos eu faço uma aliança com Deus, de no último culto do ano, na igreja, eu dou uma oferta especial, e eu sempre falo, isso aqui é uma coisa minha, não tem nada a ver com vocês, é uma oferta que Deus colocou no meu coração, em gratidão a Deus pelo ano que eu estou encerrando, e uma oferta de ousadia pelo ano que eu quero começar. A primeira vez Deus pediu para eu dar uma oferta de R$500, a outra vez Deus pediu para eu dar uma oferta de R$1.000, e a cada ano Deus ia pedindo uma oferta muito maior para que eu pudesse fazer. Todos os anos Deus ia falando comigo. Nesse último ano de dezembro agora, Deus pediu a maior oferta que eu poderia dar na minha vida. E eu dei a oferta tremendo de medo. O meu cenário era de crise. Eu estava saindo de um apartamento que eu morava e eu estava retrocedendo para o meu bairro que eu morei antigamente, retrocedendo o meu estilo de vida, e Deus me pede a minha maior oferta. E eu falei assim: Senhor, o Senhor sabe que não é fácil, mas eu digo sim para o Senhor em todos os momentos da minha vida. Falei com a minha esposa, falei: amor, Deus está pedindo para fazer isso. Graças a Deus ela fala assim: ah, amém, amor, se Deus falou. Antigamente dava treta. Hoje a Bruna é muito abençoada nessa área. Ela sabe que Deus falou, a gente faz. Estou doido para falar assim: Deus está mandando a gente dar o seu carro embora. Será que ela vai? Amém. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque obedecer a Deus vai fazer você prosperar, irmão. Obedecer a Deus vai fazer você, no momento da crise, ter paz. No momento da crise, ter provisão. No momento da crise, ter um casamento abençoado. No momento da crise, viver o maior avanço no teu ministério. É no momento da crise que você experimenta a soberania de Deus. Eu me lembro de conversar com um casal aqui da igreja que falou para mim assim: pastor, eu nunca passei pela crise financeira que nós estamos passando, nós nunca vivemos isso, só que também nós nunca experimentamos tanto de Deus como experimentamos nos últimos meses aqui na casa do Pai. Nós nunca vivemos tantas experiências. Por quê? Porque a crise, ela não veio para matar, ela veio para revelar a soberania, a vontade de Deus sobre a sua vida. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor em Gênesis 22, do 4 ao 8. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Fala comigo: voltaremos. Nesse texto, Deus estava pedindo para Abraão para que ele matasse o filho dele, Isaque. Eu quero que você entregue o seu filho para mim. Eu quero que você entregue seu filho como uma oferta. Ele está dizendo para os rapazes que estão ali: ó, fiquem aqui que eu e o menino vamos subir. E depois de adorar a Deus, nós vamos voltar. O que ele estava dizendo é: eu creio que mesmo se eu entregar algo para Deus, ainda que seja aquilo que é mais valioso para mim, ainda que eu entregue para Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus tem poder para me devolver, e me devolver muito mais do que eu entregar para Ele. Eu estou indo com o menino e eu vou voltar. Nós voltaremos. Ele não está dizendo eu voltarei, ele está dizendo voltaremos. Ele está colocando que ele e o menino vai voltar. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. A primeira vez que é usada a expressão Jeová Jireh, que significa Deus proverá, é utilizada nesse texto aqui. A primeira vez que é falado sobre a manifestação do Jeová Jireh, um nome de Deus, é num ambiente de renúncia, é num ambiente de crise. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? A pergunta que eu quero fazer para você é: quando é que você vai começar a entregar o teu Isaque para Deus? Quando é que você vai começar a renunciar para poder experimentar as grandezas de Deus na sua vida? Eu não estou falando de dinheiro aqui, irmão. Eu estou falando da tua vida. Quando é que você vai abrir mão de coisas que aparentemente são muito importantes para você e começar a viver a obediência em Deus para sempre? Para sempre.
Deus tem grandes coisas para nós, só que chegou um momento onde a crise está batendo na tua porta para tirar de perto de você aquilo que não compensa mais, para que você entenda que a única coisa que você precisava era dele, a única coisa que você precisava era da presença dele. Ei Jó, você não precisava das riquezas, você não precisava de mais nada, você só precisava de uma coisa: o meu Redentor vive e eu sei que ele se levantará ao meu favor. Você só precisava de uma coisa: eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos estão te vendo. Irmão, a crise não é para te matar, a crise é para revelar a grandeza de Deus sobre a tua história. Abra mão, renuncia, desapega, larga aquilo que você tem colocado como um ídolo diante de Deus e diz: Senhor, está aqui, e eu tenho convicção do que eu vou falar. Deus tem poder para fazer infinitamente mais na sua vida. Não tem como ganhar de Deus, não tem como. Em dezembro, Deus me pediu a maior oferta que eu poderia dar. Eu entreguei a maior oferta que eu poderia ter dado na minha vida na casa de Deus. Deus, no mês de janeiro, abriu uma porta para mim, que eu estou recebendo mais do que a oferta que eu entreguei uma única vez. Eu vou receber todos os meses nessa porta a oferta maior daquilo que eu entreguei um dia. Não tem como ganhar de Deus, irmão. Um dia nós estávamos aqui sentados, um profeta entrou aqui dentro da igreja, entrou lá na sala e falou: pastor, vim aqui para falar com você. Eu falei: pode falar, irmão. Ele falou assim: Deus me trouxe aqui para dizer para você que você está com medo de dar alguns passos financeiros na igreja, porque você está preocupado com o recurso. Deus está mandando, pode ir, porque Ele vai fazer. E não tenha medo. E aí depois ele começou a me repreender, dizendo que Deus não se agradava do meu medo. Nós estávamos naquela semana para comprar o Ecobrisa da igreja. Eu fiz uma oferta especial aqui no culto, e nós levantamos 6 mil reais para comprar o Ecobrisa aqui no culto. O valor do Ecobrisa era de 20 mil reais. Na segunda-feira o Vince falou assim: pastor, nós vamos comprar? Eu falei: não, nós não vamos comprar. Se a igreja não consegue pagar, nós não vamos dar um passo que nós não podemos fazer. Vamos esperar, daqui um mês a gente faz de novo, e daqui outro mês a gente faz de novo. Naquela semana o profeta chega e fala assim: pastor, você precisa dar o passo. Você está com medo e Deus está chateado com você. O profeta sai da minha sala, eu chamo o Vince e falo assim: Vince, compra o Ecobrisa. Ele falou assim: como assim? Do nada? Eu falei: pode comprar. Compra, parcela, vê o que dá para fazer. A gente tem 6 mil, a gente paga a instalação, vê o que vai dar para fazer. Na terça-feira eu falo com o Vince. Na quinta-feira a Camila me manda assim: pastor, tem um casal da igreja que quer falar com o senhor. Eles precisam te ligar. É rápido, uma ligação de vídeo. Eu falei: meu Deus, esse casal nunca quis falar comigo. E quando alguém quer falar comigo e nunca pediu atendimento, primeira coisa que você pensa: está dando ruim. Pastor, só te liguei para te fazer uma pergunta. Nós recebemos um acerto e vai cair um grande dinheiro para nós, e nós queremos dar o nosso dízimo. E eu queria saber como que eu faço para fazer meu dízimo, se eu preciso especificar, se tem problema com o imposto, como que funciona? Eu falei: não, pode fazer, a igreja é assim que funciona, tal, pode fazer. Tá bom, pastor, vou fazer daqui a pouco e te falo. Irmão, eu fiquei entrando na conta de 5 em 5 minutos. Eu falei: meu Deus do céu, que dízimo é esse? Que valor é esse? Resumindo, o valor do dízimo: 14 mil reais. Nós arrecadamos 6 mil no domingo, nós arrecadamos mais 14 mil de oferta desse casal na quinta-feira, totalizando um valor de quanto? Qual era o valor do ar? Aí eu falei para o Vince: glória a Deus, tal, deu certo, tal, vamos pegar o dinheiro, vai dar para fazer isso, vai dar para fazer aquilo. Aí o Espírito Santo falou comigo: você só recebeu 14 porque a sua fé só foi de 14. Se você tivesse dado um passo de 140 ou de 200, eu teria feito também. Sabe qual é o nosso problema? Nós não temos coragem de ousar naquilo que Deus está pedindo para nós. Porque a gente está mais preocupado com a crise do que com a palavra que recebemos. A palavra é: fique em Gerar, não vá ao Egito, porque eu farei na tua vida conforme eu disse que faria a Abraão. Vai crescer demais. Sabe por que muitos de nós não estamos vivendo? Porque Deus mandou você permanecer no teu casamento, você quer ir embora. E aparentemente ir embora é melhor. Aparentemente é melhor. Mas você vai deixar de viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida porque você decidiu ir embora. Você está querendo sair do teu ministério e aparentemente é melhor sair do ministério agora. Você está cansado, está tudo bem. Aparentemente é melhor, mas você vai deixar de viver tudo aquilo que Deus tem para a tua história. Porque você está decidindo voltar a pescar ao invés de obedecer no meio da crise. Você está decidindo abrir mão do teu chamado, não quero mais saber de igreja.
Você só está passando pela crise, você não é a crise. O tempo de fome vai passar, o tempo de cantar vai chegar. A pergunta que eu faço é: quando o Filho do Homem voltar, será que haverá fé na terra? Porque a crise vai passar, nenhuma chuva dura para sempre. A pergunta é: você vai subir para adorar e você tem convicção de que Deus pode fazer? Isaac, ele prosperou naquela terra. Ele mudou-se, Gênesis 26, 22. Isaac se mudou-se dali e cavou outro poço. E dessa vez não houve discussão alguma. Ele estava cavando poços naquela terra. Enquanto ele cavava poços, as pessoas estavam discutindo pela água que ele estava conseguindo naquela terra. Ele começa a prosperar, irmão. E aí começa então a acontecer alguns problemas. Olha lá, Gênesis 26, do 14 ao 15. Ele possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Isaque, ele cavava poços para poder ter água naquele lugar. E aí as pessoas com inveja vinham e tampavam os poços dele. A pior coisa é você estar na crise, você está tentando se levantar e alguém vem tentando jogar areia no seu sonho, sim ou não? O Lucão, ele sempre fala uma frase assim: nossa, irmão, você está coveiro hoje, hein? Jogando terra no sonho dos outros. Irmão, você tem que parar de ser coveiro, você tem que começar a ser jardineiro na vida dos outros, amém? Para de ficar jogando terra no sonho dos outros. Ah, eu vou começar uma banquinha de pipoca. Ih, dá errado, hein? Eu já vi gente que... Ô, fulano está no hospital. Cara, meu tio morreu disso. Coveiro, sabe coveiro? Gente que fica enterrando. Irmão, se afasta dessas pessoas. Você está no tempo da crise, você está cavando, você está fazendo, você está tentando se esforçar para as coisas dar certo. E aí aparecem pessoas jogando areia. Mas eu quero que você entenda o contexto disso daqui. Água, para quem está no deserto, significa prolongamento de vida, ou uma promessa de futuro melhor. Quem cava um poço, preste atenção que isso aqui é muito profético para a sua vida. Quem cava um poço e consegue ter água, ele está trazendo uma garantia de futuro para os seus filhos. A Bíblia está dizendo que aqueles poços tinham águas, e os inimigos começaram a tampar os poços, começaram a jogar areia nos poços. O que eu e você precisamos entender é uma coisa: o diabo, ele sempre vai tentar anular a promessa de futuro que o seu pai deixou liberado sobre a tua vida. O diabo sempre vai dar um jeito de tampar a promessa de futuro que Deus deixou preparada para você. Qual é a grande questão, irmão? A questão é que nós não podemos parar porque o diabo está tentando nos parar. Nós não podemos recuar ou retroceder porque alguém está tentando tampar os nossos poços. Aprenda uma coisa: ele cavou um, vieram e tamparam. Ele não ficou preocupado com aquele que tamparam, ele foi lá e cavou outro. Aí vieram e tamparam outro. Aí ele foi lá e cavou outro. Sabe por quê? Porque ele entendeu uma coisa: a bênção de Deus não está sobre os poços, a bênção de Deus está sobre a aliança que foi feita com meu pai e o Senhor. Você não entendeu o que eu estou falando. Eu cavei, as pessoas vieram e tamparam, não tem problema. Eu vou cavar, as pessoas vão tampar de novo, não tem problema. Eu cavo mais uma vez, porque a garantia de que vai sair água daqui não é o poço que eu estou cavando. A garantia de que vai sair água daqui é a aliança que foi feita. Deixa eu te falar uma coisa: ainda que você comece vários negócios, ainda que você coloque a mão em vários lugares, ainda que você pegue as piores coisas, Deus pode transformar tudo isso em bênção. Não por eles, não pelas coisas, mas pela aliança que você tem com Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, irmão. Todo mundo pode tentar empreender no mesmo negócio que você já empreende. As pessoas podem até achar que a bênção está no negócio que você faz. A bênção não está no negócio que você faz, a bênção está em você. Ah, eu vou fazer isso porque o fulano está fazendo, está dando certo. Irmão, cuidado, porque se está dando certo não significa porque é o negócio. Às vezes é a bênção que está sobre aquela pessoa. Vocês estão entendendo ou não?
eu vou reter conhecimento, porque se alguém começar a fazer o que eu faço, eu vou perder aquilo que eu tenho. Não está no teu conhecimento, a bênção está sobre você, porque existe uma aliança que foi feita. Pastor, você não tem medo das pessoas começarem a abrir igreja e levar as ovelhas embora e tal, e todo mundo começar a fazer? Medo? Jamais. Pelo contrário, que abram-se cada vez mais igrejas, que abra igreja uma do lado da outra, porque aquilo que acontece aqui, não é porque eu sou bom, é porque existe uma aliança e uma obediência que foi pedida a Deus lá atrás, e na hora que Deus entender que não é mais, está tudo bem. Mas as pessoas querem abrir uma loja e eu já tenho uma loja. Não é a loja que te prospera, é a aliança que você tem com Deus que te prospera. E todo mundo pode tentar abrir loja, Deus vai fazer com que só a sua seja vista naquele lugar. Quem está entendendo o que eu estou pregando? A garantia de futuro era água. O diabo tentou acabar com a garantia de futuro, achando que a bênção estava no poço. A bênção não estava no poço, a bênção estava em Isaac. Você pode colocar a mão e fazer, porque aquilo que Deus tem com você é com você, e aquilo que Deus tem com o outro é com o outro. A gente só precisa respeitar os processos e as pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Está passando por um momento de crise? Tem uma finalidade: provar que Deus é soberano. Tem outra finalidade: provar para você que não tem a ver com o lugar, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com buracos, não tem a ver com poços, tem a ver com você. Se tiver que te prosperar no deserto, Ele vai te prosperar no deserto. Se tiver que te prosperar no palácio, Ele vai te prosperar no palácio. Deus faz aonde Ele quiser, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Não é o ambiente, é o que você carrega, irmão. Mas aí eu vou dar o meu melhor aqui, e depois que eu der o meu melhor, as pessoas vão me mandar embora. Irmão, ainda que as pessoas te mandem embora, elas nunca vão conseguir comprar a unção que você carrega. Unção não se compra, não tenha medo. Tem muita gente que é apegado e tem medo das coisas, tem medo de partilhar. Deus está falando com algumas pessoas aqui: para de ter medo. Não, pastor, mas aí se eu compartilhar todo o meu conhecimento, me mandam embora. Irmão, você não está lá por causa do seu conhecimento. Você está lá porque você é um servo bom e fiel. Você está lá porque você sempre confiou em Deus. Você está lá porque Deus olhou para você. Olha para a tua vida agora e faz uma análise. Existiriam hoje pessoas melhores para estar no cargo que você exerce? Existem pessoas melhores do que você para estar lá? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas por que você está lá? É porque você é bom? É porque existe uma unção que Deus derramou sobre você. Não tenha medo de fluir naquilo que Deus está falando com você, irmão. Porque o que te sustenta lá não é a sua expertise. O que te sustenta lá é a aliança que foi feita. Deixa eu te falar uma coisa aqui de todo o coração. Deus tem me colocado em lugares que eu nunca imaginei viver na minha vida. Deus tem feito coisas na minha vida e na minha família. Nós temos recebido palavras de pessoas que nós nunca imaginávamos ouvir. Eu tenho recebido mensagem e ligação de pessoas que um dia eu admirei demais, e hoje eu vejo essas pessoas me mandando mensagem pedindo ajuda. E eu olho para mim, e eu olho para a minha miserabilidade, e eu falo assim: não é possível. O que está acontecendo? E aí eu ouço o Senhor falando comigo: não tem nada a ver com você, tem a ver com a aliança que foi feita. Porque um dia no altar do Senhor eu falei: me usa. Um dia eu olhei para minha esposa e falei para ela: você vai viver tudo que você puder viver, porque eu tenho fé que nós vamos viver tudo isso. Eu tenho o privilégio de levar os meus filhos para a escola. Eu tenho o privilégio de levar meu filho para fazer jiu-jitsu. Eu fico sentado lá olhando meu filho. E eu tenho o privilégio de ver ele apanhando e vindo falar para mim: papai, eu ganhei? Eu falo: aham, você ganhou. E ele volta: eu ganhei. Tomou um couro, mas está feliz. Eu tenho o privilégio de voltar de carro conversando com meu filho conversando comigo. Eu tenho o privilégio de fazer uma viagem e de repente acessar lugares que eu nunca imaginei. Por quê? Porque eu sou especial? Não, porque um dia eu falei para Deus: eu prometo, e o Senhor promete que se eu cuidar das suas coisas, o Senhor vai cuidar das minhas. E o Senhor falou para mim: pode cuidar das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. É sobre entender
que no momento de crise, não importa, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Há fome na terra, desespero aparecendo, e ele estava lá fazendo lavouras. Por quê? Porque eu tenho uma palavra. Está tudo em crise, está tudo despencando. Você vai continuar? Claro, por quê? Porque eu tenho uma palavra. Não, é loucura o que você está fazendo. Para com isso, ninguém está fazendo isso. Por que você está fazendo? Eu não sei, eu só sei que eu tenho uma palavra. Eu cavo poços, eu faço, eu acordo cedo, eu trabalho, eu me esforço. Alguém vem e joga areia, não tem problema, eu faço de novo. Aí eu vou lá e cavo tal. Alguém tampou, não tem problema, eu faço de novo. Por quê? Porque eu entendi que a fluidez de Deus na minha vida não é através de poços, é através da aliança que foi feita, é através de permanecer naquilo que Ele falou comigo. Vai acontecer. Vai acontecer. No domingo a qual nós estávamos no Rio de Janeiro pregando, eu terminei de pregar, um profeta chamou eu, minha esposa e mais 2 pastores para dentro da sala, e ele liberou uma palavra sobre a minha vida. Ele falou assim: pastor, eu não te conheço, não sei o tamanho da tua igreja, não faço ideia de quantos membros tem na tua igreja, mas o Senhor me mostra que na tua igreja, o número que tem lá faz vezes 100, porque é isso que já aconteceu no reino de Deus. E aí ele liberou uma palavra, e a palavra foi: procure um espaço maior, porque ali já deu tempo. Falei pro pessoal do governo, o pessoal do governo já foi e achou barracão, já começou a negociar, já começou a fazer uma loucura. Esse mês, nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel, nós não tínhamos dinheiro para pagar salários, nós não tínhamos dinheiro para pagar nada. Perguntei pro Lucão agora: a gente já pagou a carreta? Ele falou: não, a gente não pagou a carreta. Eu falei: a gente já está anunciando e a gente não tem dinheiro nem para pagar a carreta. Vai acontecer. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque não importa a crise, nós vamos continuar cavando poços. Não importa a crise, nós vamos continuar fazendo o que Deus está mandando. Aos nossos olhos parece impossível. Para que mudar de espaço, sendo que tem cadeira sobrando todo o culto nesse lugar? Eu não sei, eu sei que eu tenho uma palavra, e a palavra é: mova-se, não volte ao Egito, não fique parado, avance. Nós vamos viver o que Deus está falando. Você tem 2 opções: ou você cava poços conosco, ou daqui uns anos você vai contemplar tudo aquilo que Deus falou que faria, e Ele vai fazer. A Bíblia vai dizer, verso de número 18, verso de número 21, que Isaac ele começou a abrir os poços com seu pai, os filisteus fecharam, e o Isaac cavou mais uma vez, descobriu água, mas aí os pastores vieram e discutiram, dizendo: a água é nossa. Começou uma briga por causa da água. Verso de número 22, Isaac se mudou-se dali e cavou outro. Dessa vez não houve discussão alguma, e ele deu a esse poço o nome de Reobote. Fala comigo: Reobote. Mais uma vez: Reobote. Dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Fala comigo: agora o Senhor nos deu espaço para prosperarmos nessa terra. Não para de cavar, não desiste do propósito, não volta ao Egito, não saia do centro da vontade de Deus, porque Deus está liberando um tempo de fertilidade, Deus está liberando um tempo de crescimento, Deus está liberando um momento extraordinário para a tua vida. Não importa a crise, permanece no centro da vontade de Deus, e Deus vai transbordar a tua casa. Se coloque de pé em nome de Jesus. De manhã, no meio da negociação, o Vince mandou lá para nós: a moça falou que consegue fazer por tanto. Eu falei assim: não quero, eu quero tanto. E falei também: se ela não quiser tanto, nós também não vai fechar não. Já não quero mais fechar. Se essa mulher não quiser negociar, também nós não vai negociar. 9 horas da manhã mandei isso. 2 horas da tarde eu mandei no grupo. Falei: gente, já fechei alguém para vir para nossa igreja. Já estamos negociando o nosso aqui para passar para frente. Aí o Igão falou: pastor, é muito louco. O senhor falou de manhã que não queria, agora já está fechando o nosso espaço para vender. Nós precisamos entender uma coisa: se nós temos uma palavra, nós temos tudo.
Você tem uma palavra de Deus, irmão? Você tem uma palavra de Deus? Se você tem uma palavra de Deus, Deus está dizendo uma única coisa para você: não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor te trouxe aqui hoje para acender dentro do teu coração e para te lembrar: você já cavou muito poço, você já fez muita coisa, já tentaram destruir você, já tentaram parar você diversas vezes. Mesmo assim você permaneceu. Você nunca precisou do poço, porque você tinha algo maior que o poço. Você tem Ele. Você pode não ter conhecimento, você pode não ter pai rico, você pode não ter um bom network, você pode não conhecer todo mundo, você pode não ter nada. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser e te colocar em qualquer lugar da terra que Ele quiser. Basta uma única coisa: não volta a pescar, irmão. Não volta a fazer o que você fazia anteriormente, que você não vai pegar nada, você não vai prosperar. Mas se você permanecer no centro da vontade de Deus, você não faz ideia do que Deus pode fazer na tua vida.